sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre situações difíceis, situações que aos olhos humanos são impossíveis, mas que para Deus sabemos que nada é impossível. E tudo é possível àquele que crê, como disse Jesus. Tem pessoas que elas passam por problemas e elas ficam, um dia elas pensam de um jeito, outro dia elas pensam de outro, e elas ficam, como diz na palavra de Deus, como uma onda que vai para um lado, vai para o outro, e ela é levada e agitada pelo vento, a onda do mar, levada e agitada pelo vento. Uma hora está de um lado, outra hora está de outro. É mente dividida. Ela não tem um posicionamento, ela não tem uma firmeza nos pensamentos e na fé. Então, não é fácil para essa pessoa quando ela está enfrentando problemas que todo ser humano enfrenta. Porque não importa a conta bancária, mas todos os seres humanos, eles passam por problemas difíceis. Problemas que chegam num momento que é só Deus para resolver. Mas tem pessoas que elas conseguem os seus milagres porque elas usam a sua fé. Elas sabem que Deus é poderoso e que tem Jesus, que é nosso intercessor, e que elas sabem, elas creem que elas vão receber o seu milagre pela fé, e elas vivem isso e elas recebem. Olha, uma grande mulher que sofreu muito é a mulher do fluxo de sangue. Quem já nunca ouviu falar na Bíblia? Em Lucas, capítulo 8, versículo 46 ao 48. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhes disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Porque aquela mulher, ela havia 12 anos que estava sofrendo com hemorragia, com fluxo de sangue, e ela gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém conseguiu curá-la. Ela chegou por trás dele, na borda do seu manto, e imediatamente a hemorragia cessou. E foi quando Jesus perguntou: quem tocou em mim? Quem tocou em mim? Aí Pedro falou. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te oprime. Mas Jesus respondeu, Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Ela só tocou nas vestes dele. E ela, com certeza, ela foi decidida que se ela, pelo menos, ela tocasse nele, eu imagino que aquela mulher, ela estava com vergonha de chegar e dizer: Jesus, me cura. Eu acho que ela estava com vergonha. Por quê? Porque naquele tempo, naquela época, uma mulher que tinha hemorragia, ela era muito difícil para falar sobre isso. Como que ela ia falar que ela estava com fluxo de sangue na frente de todos? Porque Jesus estava sempre no meio da multidão. E como que ela ia falar para todos ali? E eu acho que ela imaginou assim: eu passo por todo mundo, eu toco na roupa dele e eu vou ser curada. Como ele está curando todo mundo onde passa, basta eu tocar nas vestes dele e eu serei curada. E foi assim que Jesus falou. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz.
a sua fé a curou. Vá em paz. Tem pessoas que oram, que pedem, estão necessitadas de um milagre, elas recebem o seu milagre, mas elas ainda ficam duvidando. Será mesmo? Será que eu recebi o milagre? Será que Deus transformou minha vida? Será que o meu casamento vai dar certo? Será? Aí fica tudo em paz na casa dela, ela ora pedindo paz, aí Deus dá paz, Deus soluciona um problema, Deus estanca uma situação que parecia uma sangria desatada, como se diz, e a pessoa ainda fica duvidando. Deus transforma a saúde de alguém e o povo ainda fica duvidando. E aquela pessoa, se ela não aceitar que ela está curada, que ela recebeu a paz no seu lar, que ela recebeu a paz no seu casamento, que Deus, aquilo que Deus deu para ela é dela de verdade, que ela recebeu o seu milagre, aí é complicado. Porque olha o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5 ao 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos a dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois quem tem mente dividida e é estável em tudo o que faz. Pois tem mente dividida e é estável em tudo o que faz. Significa uma pessoa que uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Ela acredita, mas depois ela desacredita. Aí vai de novo, ela acredita e depois ela desacredita. Aí ela não recebe. Ela não recebe porque ela fica duvidando. Agora, quando a pessoa fala, esse é o meu milagre, eu sei que eu tenho um pai que ele é bom para mim, que ele vai me dar, porque o que eu estou pedindo é justo. Quando se faz um pedido justo, do fundo da alma, do fundo do coração, esse recebe a sua bênção. Aquele que não duvida de Deus, aí eu recebi o meu milagre, acabou, eu recebi, ponto, acabou. Ninguém vai tomar o meu milagre, ninguém vai me colocar na cabeça que eu não recebi o meu milagre. Eu recebi, ponto. Não me importo se os outros não acreditam que é um milagre que Deus fez. Eu me importo, eu falo, eu recebi e acabou. Foi Deus quem me deu, e o que Deus dá, ninguém toma. E o que Deus faz, ninguém desfaz. Onde Deus age, ninguém impede. Não há impedimento para aquele que tem fé, para aquele que espera. Olha, aquela mulher gastou, ela estava ali, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás de Jesus, por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Imagine como aquela mulher estava com medo, porque ela falou, pronto, ele vai brigar comigo, porque saiu o poder, ele falou que tocaram nele, saiu o poder dele na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, como fora instantaneamente curada. Imagine, ela tremendo, com medo, e ela foi muito corajosa, mesmo com medo, ela foi e falou, ai Senhor, o Senhor me curou, porque tinha muitos anos, eu imagino ela dizendo e chorando,
Eu imagino que ela chorou na hora e falando para ele: ó Senhor, tantos anos eu gastei tudo que tinha com os médicos e nada resolveu. Nada resolveu, mas na hora que eu toquei no Senhor, eu fiquei curada no mesmo instante. No mesmo instante. Porque eu imagino, aqui não está escrito, mas eu imagino que ela deve ter dito assim, ou pensado, mas Jesus já sabia. Jesus já sabia o quem fez, por que fez e como fez. Só que ele esperou ela dizer, mas eu imagino que ela deve ter dito assim, ou pensado: ó Senhor, eu estava com vergonha, eu não queria falar na frente das pessoas, mas como o Senhor perguntou quem tocou no Senhor e saiu poder, eu não tive outra escolha, eu tinha que lhe falar. Mas sabia, Senhor, que o Senhor me curou, sabia que hoje eu sou outra mulher, sabia que de agora em diante eu não preciso mais ir nos médicos, porque eu estou curada para a glória de Deus. Em teu santo nome, Jesus, que o Senhor me curou, que a minha vida agora vai ser diferente, que eu vou poder casar, porque ela não podia casar, ela não podia ter filhos, ela não podia ter uma família, ela não podia ter vida. E ela teve toda as finanças dela gasta com médico sem ter resultado algum. E aquela mulher, ela pôde respirar e ter vida nova. Assim é aquela que crê nos milagres de Jesus, nos milagres que Deus faz ainda hoje. Porque Jesus veio para curar, salvar, libertar. E todo aquele que crê recebe. Todo aquele que crê sem duvidar, Jesus é o mesmo de antes. E Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo. Pai, aquele que crê no meu nome, olha, o Senhor não falou que aquele que cresce, que eu sou o único e suficiente Salvador, e quem pedir no meu nome recebe. Então libera, Pai, o milagre. Ai, Deus vai lá e libera. Libera, porque Jesus, ele veio para isso, para nos curar, para nos libertar, para dizer que Deus ama os seus filhos e que tudo e todo aquele que crê recebe o seu milagre. Aí chega um momento que nós precisamos de um milagre, aí a gente vai, se prostra na presença do Senhor e fala: Senhor, eu sei que tu podes. A gente sabe, nós sabemos, nós filhos de Deus, filhos e filhas amadas do nosso Pai Todo-Poderoso, nós sabemos que nada é impossível para Deus. Tudo Ele pode fazer. Basta ser conforme a vontade dEle. Às vezes a gente imagina como é que vai ser feito esse milagre. Não é para ficar imaginando como é que vai ser feito. Não é para ficar imaginando como foi que Ele fez. É só para receber e para a glória de Deus, na frente de todas as pessoas, você dá o seu testemunho e você dizer: eu hoje recebi o meu milagre. Deus operou milagres na minha casa. Deus operou milagres na minha saúde, na saúde da minha família. Deus apaziguou a minha família. Hoje eu tenho paz, porque tem pessoas que acham que nunca vai ter paz no seu lar. Acha que nunca vai ter paz na sua mente. Aí fala: só um milagre para transformar a minha família. Pois creia no seu milagre, não duvide, porque para Deus nada é impossível. E nós sabemos que para Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, Deus Espírito Santo que habita, olha como é poderoso. Ele habita dentro de nós, o Espírito Santo. Olha quanto poder da Santíssima Trindade agindo em nosso favor. Então creia sem duvidar, creia no seu milagre, agradeça a Deus, ore a Deus, cante vitórias para Deus e diga: eu recebi o meu milagre.
Aquele que você tanto necessita já vai profetizando e já vai crendo. Aquela mulher, ela não foi perguntar para as pessoas: será que eu posso falar com ele, com Jesus? Será que eu posso tocar na roupa dele? Você acha que eu vou tocar na roupa dele? Olha, presta bem atenção nessa palavra. Você acha que se aquela mulher tivesse dito para as amigas dela, para a família dela, que ia tocar nas vestes de Jesus e ela ia ficar curada, que as pessoas iam acreditar? Claro que não, ia dizer: não vai fazer isso. Você vai ter que falar com ele. Se você não falar com ele, você não vai ser curada. Mas a fé dela foi tão grande, mas tão grande, que ela falou: eu vou, e foi em silêncio. Ela foi em silêncio e tocou nas vestes de Jesus. Quando ela tocou, ela foi curada. Quando a gente vai para os pés do Senhor, quando a gente vai com fé pedindo para Deus, quando a gente vai em busca, porque ela foi em busca do milagre dela. Ela não ficou na casa dela pensando ou mandando dizer: olha, vai lá chamar ele para ele vir aqui. Ela foi em silêncio. Ela foi em silêncio. Ela usou o silêncio dela e falou: eu vou conseguir, eu vou conseguir. Usa o teu silêncio. Não fala para ninguém. Conversa com quem pode mudar a tua vida. Conversa com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Santíssima Trindade vai operar aquilo que você tanto deseja. Vai te dar o teu milagre. Eu não sei o que você está precisando, mas Deus sabe. Aquela multidão não estava nem aí para aquela mulher, mas ela enxergou Jesus e ela falava: eu vou até ele. E ela conseguiu. Imagine para ela passar pelo meio do povo, daquela multidão toda, o sacrifício que ela fez, empurrando, pedindo: dá licença, deixa eu passar. E aquele povo todo, aquela multidão em volta dele, e ela foi, e ela chegou lá e conseguiu o milagre dela. Os nossos milagres é nosso com Jesus. Cria uma intimidade com Jesus. Peça para ele fazer a transformação e creia que ele vai fazer. Às vezes, quando as pessoas começam a falar, começam a perguntar: você acha que vai dar certo? Você acha que isso? Você acha que tem jeito? Você acha que não sei o quê? É muita gente para falar coisas contrárias. Não é todo mundo que quer que os seus irmãos recebam o seu milagre. Tem muitas pessoas na fé que querem, que lutam junto, que estão junto, buscando, orando, implorando a Deus pelo milagre de uma vida. Quantas vezes igrejas e igrejas e pessoas se reúnem para que uma pessoa receba o seu milagre, para uma cura. Esse é o verdadeiro povo de Deus, aquele que se une e se reúne para depois a glória dizer assim: olhe, não foi médico, foi Deus. Não foi o homem, foi Deus. Não fui eu, foi Deus. Foi Deus. Porque a honra e a glória é toda de Deus, não é do povo. Enquanto Pedro falou: ó Senhor, tem muita gente aqui em volta. Tocaram no Senhor, empurraram, porque tem muita gente. Jesus falou: saiu poder de mim, foi diferente. Aí a mulher se apresentou para a glória de Deus, para a glória de Jesus, porque Jesus é poderoso. E ainda hoje Jesus opera milagres. Pede com fé, pede em nome de Jesus e não deixa de crer que você já recebeu o seu milagre, porque aquela mulher saiu de casa decidida. Ela não saiu com dúvidas. Ela saiu decidida: na hora que eu tocar nele eu vou ficar boa. Pois na hora que você conversar com Deus, você vai receber. Porque aquele que crê recebe o seu milagre. Nunca duvide. Deus é poderoso. Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço. Porque eu sou testemunha viva, Pai. Para mim estar aqui
Eu sou teu milagre. Meu irmão, minha irmã que está ouvindo essa oração, é teu milagre, porque a nossa vida aqui na terra já é um milagre, Pai. Enquanto tantos já perderam a vida, nós estamos aqui, testemunhas vivas, que o Senhor nos sustentou e o Senhor vai nos sustentar para a tua glória, nos concedendo vida longa com saúde para a tua glória, deixando todos confusos. Quem fez não foi os médicos, foi Deus. Não foi o homem, foi Deus. Quem abriu aquela porta que eu não entendi, foi Deus. Quem fechou a porta errada, foi Deus. Que ninguém abre uma porta errada para um filho, uma filha amada de Deus. Oh mãe, você que está preocupada com o seu filho, Deus está fechando uma porta errada na vida dele e está abrindo uma grande porta. Creia, recebe o teu milagre. Diga amém, eu recebo. Deus está fechando uma porta errada na vida de um filho que uma mãe está orando, pedindo, implorando. Diga, eu recebo em nome de Jesus, e Deus está escancarando uma porta boa para esse filho, mãe, e recebe em nome de Jesus, e esse filho vai prosperar, vai te dar orgulho, você vai dizer, é o meu milagre, para a glória de Deus. Recebe sem duvidar, em nome de Jesus, eu oro e agradeço, amém, glórias a Deus.